O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Paulo Miki e seus companheiros mártires do Japão. Ontem celebramos Santa Águeda, também virgem e mártir. E o que é o mártir? Ontem nós já meditávamos sobre o martírio. Né? O mártir é aquele que dá testemunho. E existe 2 formas de martírio. O martírio de sangue, que é esse que celebramos hoje na vida de São Paulo Miki e de seus companheiros, e o martírio brando. E esse é o que nós vivemos todos os dias, ou devemos procurar viver. E como é que eu vivo essa martiria todos os dias? Como é que eu dou testemunho de Cristo todos os dias? A primeira coisa é sempre mergulhando no mistério do seu amor. Que uma vez mergulhando no mistério do seu amor, eu começo a dar testemunho desse mistério, porque é algo que me envolve, é algo que toca profundamente em mim, e toca porque busquei, como Jesus diz: buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Mas se não busco, se não procuro, se não bato na porta, como quero dar testemunho daquilo que não vivo? Como quero ser testemunha de Cristo se não o conheço? E não o conheço porque não me relaciono com Ele. Porque está só num ouvir falar de Jesus, ou saber que Ele existe, não há mérito nenhum nisso. Porque até mesmo esses que perseguiram os cristãos do Japão, ouviram falar de Jesus. Ouviram tanto que começaram a perseguir os cristãos, porque eles estavam anunciando a Cristo. Então há uma diferença de conhecer do saber realmente vivê-lo. Eu o conheço, mas vivo a vida dele, do que um ouvir falar. Porque também a questão também, a martiria branda, ou branca, como fala, né? Essa martiria é no meu dia a dia também. Quando faço as opções por Cristo, ou seja, a minha opção é fazer a vontade de Deus, e não as minhas vontades, e não ser guiado pelas minhas paixões,
E não se deixar de ser levado pelas minhas distrações, pelas distrações que vêm. Qualquer coisa me distrai, qualquer coisa me tira a atenção de Deus e me deixo levar. Na carta aos Hebreus que meditamos, acredito que semana passada, o autor dizia: ainda não lutastes até o sangue contra os vossos pecados. Ainda não lutastes, ainda não houve uma disposição suficiente para sair dessa situação. Então é preciso que haja. É preciso até pedir a Deus a graça, que se chama graça suficiente. Pelo menos a suficiente para eu sair daí. Para eu sair dessa letargia, para eu sair dessa inércia, para eu sair desses vícios, dessas situações que atrapalham a minha caminhada, que atrapalham justamente a minha alma. Pedir a Deus: Senhor, me dê pelo menos o suficiente para eu sair daqui. Para que a partir daí desse suficiente, tu me dê a graça mesmo, santificante. A graça de caminhar contigo. Esses homens morreram, deram a vida por Cristo, porque justamente testemunhavam Cristo. São Paulo Mique, que depois de ser catequizado, quis seguir a companhia de Jesus, ser jesuíta, e demorou muito porque não tinha um bispo ali que pudesse ordená-lo. E depois que ele foi ordenado, depois de um certo tempo, e nesse intervalo ele não parou, ele continuou catequizando, continuou evangelizando, não se deixou levar por essas adversidades ou por esses obstáculos momentâneos, mas continuou, perseverou, ao ponto de depois ser ordenado sacerdote. E aí, quando estoura a perseguição, porque o imperador era amigo da Igreja Católica, e de repente criou-se um ódio, porque disseram a ele que a Espanha ou a Igreja iria tomar conta do Japão. Aí ele: não. Aí começou a perseguir. E nessa perseguição capturou São Paulo Mique mais 25 companheiros, e que foram percorrendo de uma cidade até a outra sob açoites, sobre provocações, sobre humilhações, para ser crucificado em Nagasaki. Se destaca aí a figura de 3 jovens, 3 adolescentes, um de 14, um de 13 e outro de 11, que eram catequistas. Eram catequistas. E a fé que esses jovens eles transmitiam era tão forte, e a serenidade que eles passavam, a paz que emanava, e essa era uma graça que vinha de Deus na vida deles, era tão forte que chegou a comover os próprios algozes, os próprios torturadores, ao ponto de um se oferecer para livrar um dos catequistas, um deles, para ficar com ele. Olha, se tu quiser, tu pode se tornar meu escravo, eu te tiro dessa situação. E ele vai falar com um padre lá, um franciscano: olha, eles me ofereceram isso, eu aceito? Ele disse: pode aceitar, contanto que você continue católico cristão, contanto que você continue na sua fé. Aí ele: tá certo. Ele voltou para dizer: eu aceito com essa condição, de continuar sendo cristão. E aí o algoz, o torturador lá disse: não, você tem que renegar Cristo. Ele pega uma cruz, com um grande sorriso, abraça, não diz mais nada. A resposta já estava ali, eu sou cristão e vou morrer cristão. E com isso é crucificado. Essa alegria de ser de Cristo, que é construída dia a dia. Essa alegria de ser de Deus, de pertencer a Deus, é uma graça que nos é dada todos os dias, a cada dia, quando eu busco. E que não deve haver, apesar de existir tantas adversidades, essas não têm o poder de nos separar do amor de Deus, a não ser que eu deixe, a não ser que eu viva mesmo numa distração,
a não ser que eu viva muito alheio às coisas de Deus, que realmente não esteja vigilante, que não esteja atento, que o meu cristianismo é só de momento. É claro, aí não tem fé que segure isso aí. É aquilo que Jesus fala na parábola do semeador. A semente caiu entre as pedras, mas porque não tinham raiz, quando bateu o sol, logo secaram. E ele vai explicar, no primeiro momento de perseguição, abandonam a fé, porque não tem raiz, porque não deixam crescer, porque não se abre para a graça. Por isso, todos os dias, chamados que somos nós, a sermos testemunhas de Cristo, ou seja, a martiria faz parte da nossa vida cristã. Todos nós vivemos e somos mártires. Esse martírio do dia a dia, quando renuncio a prazeres mundanos, quando renuncio a ideologias, quando renuncio a coisas que me colocam contra Deus e contra a igreja, isso é um martírio que eu vivo. E peçamos ao Senhor que nos dê a graça mesmo de nos manter firmes, e não nos deixarmos ser levados por essas conversas, por essas situações, para que, se um dia chegar na nossa vida, porque a igreja é perseguida o tempo todo e todo o tempo, mas se chegar uma perseguição feroz como essa daqui, a gente não titubeie, mas permaneçamos fiéis. Ontem, até vendo um pouco sobre a vida de Santa Águeda, quando eu vi, estava lá também um texto sobre outras mártires, da igreja, que eu pessoalmente não conhecia, nunca tinha ouvido falar, das 16 carmelitas francesas, uma cidade que agora me foge o nome, e que foram mortas no período da Revolução Francesa. E elas foram mortas porque eram cristãs. Foram mortas justamente porque o positivismo da Revolução não aceitava. O crime delas era porque pertenciam à igreja, o crime delas era porque amavam a Cristo, e todas foram condenadas à guilhotina. Tem um filme, até vi, tem um filme bem antigo, acho que é de 1960 alguma coisa, ou 50 alguma coisa, ainda preto e branco, tudo, que fala a história dessas 16 monjas, e como elas, tantos e tantos na igreja, que até o próprio Apocalipse, o livro do Apocalipse fala, quando o ancião pergunta a João, e esses aí de vestes brancas, de onde vêm, quem são? E João diz, não, tu sabe, é tu que sabe, eu não sei. Esses são aqueles que passaram pela grande tribulação e que lavaram as suas vestes, no sangue do Cordeiro. Os mártires que fazem parte da vida da igreja. Peçamos a intercessão de São Paulo Mick, seus companheiros mártires, para que possamos também nós dar testemunho de Cristo no nosso dia a dia, na nossa vida, o testemunho de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.